Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a vir conosco nesta aventura tão linda de podermos abrir a palavra de Deus, de poder estudá-la, de poder tomar coisas tão maravilhosas, princípios tão tremendos, tão maravilhosos, tão simples, mas tão importantes para a nossa vida. Estamos estudando o livro de Provérbios, que está bem no meio da nossa Bíblia, logo depois dos Salmos. Salmos com tantas coisas tão lindas de adoração e louvor, levando-nos a Deus, e Provérbios trazendo-nos dos céus como vivermos bem aqui na terra. No programa de hoje, conversaremos sobre um tema muito importante. Conversaremos sobre 2 pesos e 2 medidas. O que isto significa? O que podemos aprender com isto? Vamos ver? Deixe o Senhor falar ao seu coração. O Espírito Santo quer te ensinar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos revela o caráter de Deus, quem Deus é. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no seu 1º capítulo, ele nos fala que nós podemos ver Deus na criação. Em todas as coisas que foram criadas, podemos ver Deus, podemos ver os seus atributos perfeitos. E um dos atributos perfeitos de Deus é a sua justiça. O que isto significa? Significa que Deus é justo, que Deus não pende para um lado nem para o outro de acordo com a conveniência, de que Deus é justo. Se nós imaginarmos, se nós pensarmos naquelas balanças antigas, balança de pratos, nós sabemos que tem ali o fiel da balança. Ele vai pender para um lado ou para o outro de acordo com o peso colocado. Nós sabemos que aquelas balanças, ou aquelas balanças de prato, tinha os pesos padrões, pesos com tantos gramas, de acordo com o tamanho em ferro, em pedra, mas ali era colocado que deveria ser pesado e os pesos eram adicionados aqui. E até que se encontrasse o equilíbrio, o peso certo daquilo que estava sendo avaliado. Deus é justo e esse ponteiro da balança é chamado o fiel da balança. Fiel fala de fidelidade, fiel fala de justiça, fiel fala do que é certo. Assim é o nosso Deus, fiel, justo, certo, absoluto, verdadeiro. E em toda a criação nós podemos perceber a santidade, a pureza, a verdade e a fidelidade e a justiça de Deus. Deus ama a justiça, Deus é justo e quem anda com Ele ama a justiça. A palavra de Deus é justa. Então vamos ver o que ela diz em Provérbios no capítulo 11, no versículo 1. Está escrito: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Balança enganosa é abominação para o Senhor. Como a balança pode ser enganosa? Se forem mexidos os seus pesos, se aquele peso tiver menos abaixo do que realmente ele deveria ser, se ele tiver menos peso do que consta no seu rótulo, então é um peso injusto, então está errado. Nós vemos às vezes como que tanta propaganda enganosa é feita porque nós não prestamos atenção. Às vezes você lê lá na prateleira do supermercado, compre 3 e pague 2. Aí quando você olha direitinho aquele potinho de iogurte ou talvez aquele produto que está sendo oferecido, você vai perceber que
aquele que ali está tem menos gramas, tem menor quantidade de gramas do que o outro potinho normal. Foi diminuído. Uma certa irmã esteve em uma fábrica de doces de pêssego em compota, aquelas latas, né, de doce de pêssego que nós gostamos tanto. E ela então foi em um monte que estava ali numa pilha naquela fábrica e ela já ia pegando algumas latas e alguém disse, não, esse daí não pode pegar, esse não é para venda de varejo, esse aí você não pode pegar. Ela disse, mas por que não é tudo igual? Ele disse, não, esse daí vai para uma promoção em um supermercado. E daí? Não, é que aí tem menos pêssego, tem mais calda, tem mais líquido do que pêssego. Então as pessoas, elas olham e pensam, é igual, a promoção está me passando algo que é igual, mas na verdade está havendo alguma coisa para contrabalançar os lucros. E a palavra de Deus nos diz aqui que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus ama a justiça. Isso em casa, isto no trabalho, na escola, na nossa vida, até mesmo conosco mesmos. Precisamos ser justos. Precisamos ter a mesma avaliação para toda e qualquer pessoa. Não é para um mais e para outro menos. Não é porque um é melhor, um é mais rico, um é mais bonito. É muito interessante nós pensarmos e percebermos como há dois pesos e duas medidas. Tiago, irmão de Jesus, ele nos escreve a sua carta lá no finalzinho da Bíblia, pouco antes do Apocalipse, e Tiago diz, meus irmãos, não façam acepção de pessoas. Se entrar na igreja um homem vestido de trajos bonitos, com anel no dedo, e vocês disserem, assenta aqui, colocarem para sentar lá na frente, no lugar de honra, e chegar um pobre andrajoso, chegar uma pessoa com aspecto de mendigo, ou bem pobrezinho, você pode ficar em pé aí mesmo, assenta, qualquer lugarzinho está bom para você. Tiago pergunta, não fizestes acepção de pessoas? Não foram dois pesos? Não foram duas medidas? Tratar o rico de um jeito e o pobre do outro? A palavra de Deus diz, não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós devemos tratar as pessoas de igual modo, com carinho, com amor, tendo o mesmo peso, tendo a mesma medida. No capítulo 16, no versículo 11, nós lemos, peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. Todos os pesos da bolsa. Ou seja, Deus quer justiça. Deus quer justiça. Não sermos inclinados a tratar de uma forma uma pessoa e de outra. Quando eu estava estudando ortodontia na faculdade, eu me lembro que nós tivemos uma aula sobre a beleza, sobre fáscias, sobre um rosto bonito, as medidas entre os olhos, as dimensões dos terços da face, para um rosto feminino bonito, para um rosto masculino bonito. E foi muito interessante naquela aula, quando o professor falou algo que às vezes a gente não atenta. Ele disse que a justiça com as pessoas mais bonitas é injusta comparada com as pessoas que não são tão bonitas. Então, se vai ser julgado, julgamento mesmo, uma pessoa bonita e o outro que não tem aquela beleza natural, a justiça vai ser mais severa com aquele que não é bonito e menos severa com aquele que é bonito. Com aquele que se apresenta num aspecto elegante, bonito, que realça as suas feições. Isto é peso injusto. Isto está contra a palavra de Deus. Isto não agrada a Deus. Isto não é justo. Aqui também vemos em Provérbios, no capítulo 20, no versículo 23. Leia comigo, diz assim,
2 pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. 2 pesos. Nós sabemos que as medidas todas nossas têm o seu padrão. O metro tem o padrão. Os pesos, as balanças têm o seu padrão. É preciso estar sempre aferindo, conferindo, para que estejam todos da mesma forma justos. Nós precisamos pegar os nossos contextos, aquilo que nós temos como algo na nossa vida tão importante e aferir com o que é justo, com a palavra de Deus. O Senhor não quer que tenhamos 2 pesos e 2 medidas, nem balança enganosa. Ela deve estar aferida. Eu e você precisamos aferir a nossa vida, aferir a nossa casa, conferir as nossas medidas dentro da palavra de Deus, para que nós possamos ser justos, para que nós possamos agradar a Deus, para que nós possamos caminhar de uma maneira bonita, louvando, agradando, servindo ao Senhor e, principalmente, sendo justos uns para com os outros. Nós encontramos na Bíblia exemplos de pessoas que nem eram cristãos, podemos dizer, nem conheciam a palavra de Deus como os judeus. Encontramos centuriões nas Escrituras, no Novo Testamento, como Cornélio, um centurião que foi atrás de Jesus. Ele foi buscar a cura para o seu servo, para o seu escravo. Ele estava sentindo a dor daquele escravo que estava paralítico numa cama, sofrendo dores horríveis. E ele mandou pedir a Jesus: manda uma palavra e meu servo ficará curado. Porque eu estou debaixo de autoridade, eu digo a um soldado, vai, ele vai, ao outro vem, ele vem. Eu estou debaixo de autoridade. Manda uma palavra e meu servo ficará curado. Que coisa tão linda! Quando estivemos em Israel, passamos ali na cidade de Iafo, Jope, a antiga Jope, e ali estava uma lembrança da passagem de Napoleão por Israel. Napoleão mandou matar 3.000 soldados ali, porque estavam doentes. Se prosseguissem na viagem com ele, iriam dar muito trabalho. Então, que fossem mortos. Será que ele gostaria de ser tratado assim? Por isso Jesus diz: como queremos que os outros nos façam, assim devemos fazer. E então, vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro para Ti o meu coração. Te peço que o Senhor passe em revista a minha vida e lava-me, Senhor, e perdoa-me, Senhor, e dá-me um coração puro, justo, reto, íntegro. Lava-me, Senhor, dá-me a Tua presença. Eu quero viver para Ti, junto com a minha casa, minha família. Eu quero andar na Tua presença, em santidade e em justiça. Toma minha vida em Tuas mãos e usa-me para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Deus vai te conduzir a uma vida justa. Ser fiel. E esperamos você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos compartilhando com você a palavra de Deus. Até lá.